negócio de terceira via, eu chamei de quimera da dupla negação, né? Porque você diz que não é nenhum nem outro, mas não diz o que você é. Isso até do ponto de vista psicológico, eles deveriam estudar um pouquinho de psicologia, não funciona. Mas, de qualquer modo, são pessoas que gostariam de não votar, em tese, nem Lula nem Bolsonaro. Só que também, pelo que a gente vê, não estão enxergando alternativa. Agora, de qualquer modo, são pessoas não posicionadas, dizem, não, Daniel Silveira não, o negócio da urna não. Você tem a inflação, que é um troço brutal agora, de novo, que se está percebendo, né? O prato feito aumentou quase 20%, e boa parte das pessoas comem o chamado prato feito no boteco da esquina. Então, a vida está muito difícil. Veja só, eu acho, para mim, o resultado não é inesperado, e convido, inclusive, alguns analistas, até fiz uma certa ironia hoje no UOL, é uma das minhas especialidades, às vezes as pessoas não entendem, mas fiz uma certa ironia dizendo, olha, alguns dos senhores colunistas que analisam as coisas, das senhoras colunistas, têm de colocar em algum lugar aquelas análises que fizeram Lula se destrambelhou, Lula está em decadência, Lula agora falou do Zelensky, porque a gente tem uma ala zelenskiana, né, aqui no Brasil, que nem o Thomas Friedman é mais, né, do colunista do New York Times da guerra. Né? Lula o aborto, Lula e não sei o quê, e não aconteceu nada com a candidatura do Lula, ele até subiu um pouco. Né? E no caso de Bolsonaro, que muitos disseram, olha aí, porque agora tem uma coisa assim, isentismo é a morte da isenção, né? O túmulo da isenção, porque você passa a administrar a opinião só para mostrar que você não é uma coisa nem outra. E aí acaba escondendo o fato. Quando o Bolsonaro concedeu a graça ao Daniel Silveira, falaram, tá vendo, mas na verdade o STF também provoca, tentaram ali fazer um equilibrismo, né? Não, ele estava, aliás, cometendo crime de responsabilidade, né? Esse é o ponto, né? Agride a Constituição, agride a Lei 1079, e não caiu bem entre os que não são bolsonaristas fanáticos. Até uma parcela do eleitorado dele disse, epa, peraí, aí não. Né? Então, quem cometeu erro, senhores, alguns senhores colunistas, nesse período, senhores analistas, foi Bolsonaro. Né? Os tais erros terríveis do Lula, pelo menos o eleitorado não percebeu. Isso não quer dizer que eu acho que o Lula foi prudente em falar determinadas coisas, porque, evidentemente, pode expô-lo a explorações indevidas e tal. Né? Agora, o eleitorado também tem um lado, especialmente o eleitorado mais pobre, a gente vê isso na Quest, nas outras pesquisas. Esse eleitorado é pragmático também. Veja lá aqueles que ganham até 2 salários mínimos. São esmagadoramente eleitores do Lula. Né? Os de mais baixa escolaridade, os mais pobres. Por quê? Porque a vida está difícil. Reinaldo, a vida está muito difícil. Nesse ponto, acho tão importante isso que a gente está falando, né? Que a gente está falando aqui, Lula na liderança das pesquisas, e não é de uma, é de todas. A gente tem aqui no UOL, que é um serviço muito legal, que é o agregador de pesquisas, não sei se você já viu, mas que consolida mais de 260 pesquisas, e nela, Lula 43, Bolsonaro 30 e pouco, nessa faixa, mais ou menos. Né? Agora, nessa última pesquisa, falando da possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. O que está acontecendo pelas redes sociais e principalmente as redes bolsonaristas? Eles estão divulgando uma série de imagens, muitas delas não são verdadeiras, né? Mostrando que há um esvaziamento, né, nos eventos de Lula.